Era tropeiro, estancieiro ou viajante, na trajetória entre a serra e o litoral. Olhou ao sul e viu planície verdejante. Descemos a serra para conhecer um pouco mais dessa linda história dos Ternos de Reis. E ao redor dele instalou-se acampamento. Herança dos açorianos que desembarcaram no Brasil, também subiu a serra para encantar o nosso povo. A terra fértil, dadivosa em alimento. Uma mistura muito forte de religiosidade e música, atravessa gerações e até hoje encanta as comunidades em que eles são apresentados. Poloneses, lusitanos, que com a raça guarani. Foi recebido em Santo Antônio da Patrulha pelo meu grande amigo Odilon Ramos e sua família. Me deu a honra de tocar algumas músicas desse espírito açoriano que está tão vivo aqui nessa comunidade. Irmão, terra do sonho, pedaço lindo de Rio Grande onde eu nasci. Meu amigo Odilon Ramos, sou teu fã desde muito tempo e vim aqui na tua terra para que tu me conte uns causos sobre essa herança tão linda, né, que os açorianos trouxeram. Queria que tu nos contasse um pouquinho. Nós somos oriundos de uma região aqui no município de Caraá. Nascemos num morro chamado Morro da Rabeca, no sertão do Rio dos Sinos, onde na época, no ciclo natalino, entre 25 de dezembro e 6 de janeiro, dia de Reis, ecoam naqueles morros as cantorias do Terno de Reis. São pequenos grupos, às vezes familiares, como é o caso da minha família, às vezes de amigos, que se reúnem normalmente só naquela época mesmo, sem ensaio, sem preparação. Há muitos enxertos, há muitos improvisos. Vamos cantar o Terno de Reis? E reúne-se aquele grupo então e sai a visitar as casas, cantando a anunciação do nascimento de Cristo e a significar a peregrinação dos reis magos em busca do lugar onde Cristo tinha nascido para visitá-lo. Entre a chegada e a saída, se realiza uma tertúlia que tu falasse, uma espécie de tertúlia, digamos assim? O ritual do Terno de Reis ocorre mais ou menos assim. O grupo chega em silêncio à porta da casa, canta, anuncia o nascimento de Cristo, explica que somos os reis do Oriente que andamos procurando o lugar onde Cristo nasceu, seguindo a estrela guia, e chega um momento em que o terno pede para o dono da casa abrir a porta. Ao se abrir a porta, a família recebe os visitantes. Muitas vezes acontecem verdadeiros banquetes, né? Às vezes é servido apenas um chimarrão, ou uma cachaça, ou um café, enfim. E durante essa permanência na casa, a gente vai entoando canções antigas, canções do próprio folclore açoriano, até que chega o momento de cantar o que nós chamamos de agradecimento e despedida. E ali se encerra então este ritual da visita do Terno de Reis. O Rio Grande do Sul ele começa a receber açorianos a partir de 1752, começa a fazer esse povoamento com casais açorianos, né? Muitos deles passam por Santa Catarina, por Florianópolis, e muitos descem já de Florianópolis num segundo processo, né? Porque todo o sul do Brasil vai ser colonizado por açorianos. Pelo Tratado de Madrid, a origem para eles ir seria lá a região das Missões, mas o estado estava em conflito, a região, né? A província em conflito naquele momento. Então eles ficaram espalhados aqui pelo litoral, né? Por toda essa região aqui. E é por meio desta colonização açoriana, e aí os açorianos eram muito religiosos, que toda a cultura da região começa a criar uma certa força, a se desenvolver. Então vem daí todas as manifestações que a gente tem, né, como os Ternos de Reis, Festa do Divino, as velações e tantas outras que são manifestações dentro de um cenário religioso católico. Plantar o milho e fazer farinha. Então tudo se criou dentro desse contexto musical e religioso, né? Exatamente, é uma manifestação que para nós tem muito de religiosidade também, até porque as estrofes, os versos do Terno de Reis são todos eles inspirados nas Escrituras Sagradas e na própria história do nascimento de Cristo. Num dia, no outro também, era gostoso, nutria bem,
louvamos, graças a Deus. Amém. Assim como uma árvore espalha suas raízes para se fortalecer, o mesmo ocorre com a cultura. Cuscuz num dia, no outro também. Meu avô cantava terno, meu pai cantava terno, meus irmãos mais velhos, eu sou o mais novo dos filhos homens de uma família, e sobrou para mim ser hoje o responsável, o que se chama o mestre do terno de reis, o que eu acho muito pomposo título, não é, para uma pessoa humilde, como são os nossos mestres de terno aí do interior. Existe uma formação, vamos dizer assim, uma formação clássica, né, para um conjunto de terno de reis, que embora pode ser mudada, mas tem uma... Indispensáveis para formar um grupo de terno de reis são o mestre e seu ajudante, que formam um dueto, o contramestre e seu ajudante, que formam o outro dueto, e o tipe, que faz aquela voz fininha no arremate das estrofes. E ao redor dele... E a instrumentação, daí é de acordo com cada família? Varia muito. No nosso grupo ali, a rabeca, o violino antigo, né? O violão, a viola, meu irmão tocava banjo, depois tocava cavaquinho, né? Mas era tudo muito baseado em cordas, porque o acordeon era um instrumento um tanto raro naquele tempo. Então, hoje nós já temos um acordeonista que faz parte do nosso grupo e temos até um ritmista que toca bombo legueiro e tal, que nos auxilia na manutenção do andamento das cantigas. Dando origem a este povo que ainda hoje vive aqui, é Santo Antônio, irmão. Também existem algumas adaptações, né? Opa, com certeza. Mas a festa em si é a mesma, a comemoração em si, a celebração é o mesmo, né? Eu atribuo as diferenças que a gente verifica, por exemplo, aqui no nosso litoral, Mostardas canta terno, Osório tem bastante, Maquiné, Barra do Ouro, toda essa nossa região aqui. Depois na beira da lagoa, naquela região ali de Camaquã, por ali, Barra do Ribeiro, também tem cantadores de terno de reis. E há diferenças flagrantes de um lugar para o outro. Acredito, mas isso é uma crença minha, ninguém me disse. Que como nós temos várias ilhas lá no arquipélago dos Açores, de cada ilha tenha saído uma toada diferente, uma maneira diferente de cantar. Gosta de festa e cultiva a tradição. Outra questão muito importante que a gente fala muito lá na Serra é sobre a questão do tropeirismo, né? Como é que funcionava mesmo aqui? Os tropeiros saíam daqui, né, e iam para cima da serra, né? Havia necessidade de terem mulas, vacas, enfim, gado moar, na região de Minas Gerais, para fazer esse transporte, o transporte do ouro, que devia sair da região central do Brasil até a costa para fazer a exportação, né? E o Cristóvão Pereira de Abreu, ele vem para essa região aqui, aonde existiam esses gados, né? Onde existiam esses rebanhos. E ele faz, então, a abertura do caminho do sertão, que vai por dentro, né? Antes o caminho seria pelo litoral, ele faz essa abertura do caminho do sertão, que passava por aqui, por Santo Antônio da Patrulha, passava por onde hoje é o município de Rolante, os municípios de São Francisco de Paula, subia a serra e ia até Sorocaba. Alma soriana. E sobre a fonte imperial? Bom, aí com a cidade já desenvolvida, já ganhando um aspecto urbano, né, era preciso se preocupar com o abastecimento de água. O abastecimento de água da cidade era feito em pipas e as pessoas iam lá, enchiam pipas e traziam para suas casas. E também vamos ter aí os pipeiros. Os pipeiros são as pessoas que vão lá com um carro de boi ou a cavalo, enche a pipa e sai a vender água na cidade, né? E existe a discussão de que teríamos por aqui passado o Dom Pedro I e que então mais tarde teriam construído a fonte em homenagem à passagem do imperador por Santo Antônio da Patrulha e por toda essa região, né? Mas essa é uma história que a gente ainda vai ver muitos capítulos sobre ela. Saudade Açoriana é uma composição nossa que evoca esse sentimento que, mesmo nunca tendo visitado as ilhas, trazem no coração uma saudade que vem de geração para geração dos nossos ancestrais que de lá vieram e chegou até nós. Então nós compusemos por uma inspiração que eu julgo ter algo de sobrenatural, de extrasensorial,
para explicar por que nós gostamos tanto de um lugar onde nunca estivemos e de uma gente que nós nunca vimos. Os teus olhos. É um desejo de cada família de continuar com aquela tradição. Exato. Mas às vezes não se consegue, né? Os tempos vão mudando, assim a família vai mudando ou indo para as grandes cidades. E às vezes se perde um pouco isso. Os nossos ancestrais, Deboni, eles não tinham consciência que estavam fazendo cultura. Isso era uma manifestação tão espontânea, tão bonita, como os passarinhos cantam. Hoje nós já temos consciência de que nós estamos fazendo cultura. Isso fez com que, ao longo destes últimos tempos, nós tenhamos trazido o Terno de Reis para os palcos, nós tenhamos levado para a televisão, nós tenhamos já gravado CDs e DVDs do Terno de Reis e temos trazido aqui para a nossa fonte imperial um espetáculo que, de tempos em tempos, é realizado ali, que reúne toda a comunidade da nossa cidade naquele ambiente para escutar as cantorias do Terno de Reis. Além da cantiga do terno propriamente dito, a gente acrescenta canções de origem açoriana, canções autorais nossas e um pouco de poesia, enfim. É um espetáculo que é um pouco mais amplo e mais completo, justamente para se tornar atraente para as pessoas. O que significa para o Odilon Ramos os Ternos de Reis? Uma herança, um legado. Quando eu canto o Terno de Reis, eu me emociono porque eu lembro do meu pai, eu lembro de 3 dos meus irmãos que cantavam e que já não estão aqui, eu lembro de tios que faziam parte disso. Então representa para mim uma responsabilidade de preservar, de conservar, de passar adiante uma herança que eu ganhei de graça. Como é importante sair da nossa região em busca de novos conhecimentos e novos olhares. Muito obrigado por esse momento tão lindo, que eu tinha certeza que eu ia sair daqui muito melhor do que eu cheguei, com esse depoimento, com essa preservação tão linda dessa cultura, mas acima de tudo, esse amor que tu tem, né, que a gente vê que tu tens, e que Deus te conserve com muita saúde por muitos e muitos anos, para manter essa tradição linda, herdada dos açorianos. A gratidão é minha, muito obrigado. Um abraço com os 2 braços a todos os que assistirem este programa. Parabéns pelo projeto tão bonito, Deboni. Muito obrigado. Valeu, querido. Foi lindo. Obrigado. No outro também era gostoso.